Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Javan Felipe de Matemática e Geometria. Nessa videoaula de Geometria, pessoal, veremos a circunferência e as suas propriedades, certo? Centro, raio, diâmetro, perímetro, corda e arco, tá bom? Então vamos aqui ao vídeo. Então pessoal, a circunferência, ela tem a propriedade de ser o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um ponto aí chamado de centro, tá? Então, toda essa parte aqui em vermelha, tá? Esse aqui é o lugar geométrico. Tem infinitos pontos aí que a distância desses pontos para esse ponto O aqui, que é o centro que está em azul, ó, vai ser a mesma, que nós chamamos aí de raio. A distância desse ponto O até qualquer ponto que está sobre a circunferência, a gente chama de raio, tá? Então a circunferência daqui, ó, tá limitada em vermelho. Ela é só um contorno, né? Aqui dentro, ó, toda essa propriedade aqui já não é mais circunferência. Aí já a gente já chama de círculo, tá? Círculo. Nosso estudo aqui tá só relativo à circunferência, tudo bem? Então tá aí o início das suas propriedades. Primeiro o centro, que é o ponto O, nós denotamos assim, tá? Que ele vamos dizer assim, um dos fatores cruciais para que a circunferência exista, já que ela é o lugar geométrico dos pontos que equidistam, tá? Desse ponto O, tudo bem? Equidistam aí uma distância R, que a gente chama de raio. Então o raio, ele é a distância do ponto O, que é o centro, até um ponto que esteja sobre a circunferência, tá? E a circunferência é todo esse contorno aí em vermelho. Então, dá dois pontos aí, ó, na circunferência, pessoal, A e B, que não passem por esse ponto O, que a gente acabou de citar ele, será chamado de corda, tá? Então tá aí a corda, eu passei um risco aqui só para vocês observar, já tá o nome aí, mas para vocês verem aí, tá? Então a corda o que é? Um segmento de reta interno a uma circunferência, onde esses pontos que formam esse segmento estão sobre a circunferência, pontos distintos, tá? Pontos distintos, em que esse segmento ele não passa pelo centro da circunferência. Quando esse segmento, pessoal, um dos seus pontos é o centro da circunferência, ele passa pelo centro da circunferência, tá? Que é aqui o ponto O. Então, nós dizemos aí que ele é o diâmetro, tá? E o diâmetro, ele tem a propriedade de ser, pessoal, 2 vezes o raio, tá? 2 vezes o raio. Então, se você sabe o raio, você multiplica por 2 e encontra o diâmetro. Se você sabe o diâmetro e quer encontrar o raio, você divide por 2. Tudo bem? Então, a corda, né? A corda aí da circunferência seria AB, tá? A corda aqui seria o segmento AB. O diâmetro seria o segmento aí CD, tá? E os raios, tenho 3 aí. Eu tenho um raio OC, tá? Tem um raio OD, tem um raio OE também, tá? Que é esse daqui, ó, tá de amarelinho. Então nós vimos aí as propriedades, pessoal, da circunferência. A gente viu o que é o raio, a distância entre o ponto que é o centro até um ponto qualquer que esteja sobre a circunferência, um ponto que pertence à circunferência. A gente viu o que é o centro, a gente viu o que é corda, que é um segmento de reta unindo dois pontos sobre a circunferência, pontos distintos, tá? Em que esse segmento não passa pelo centro. Viu o que é o diâmetro? O diâmetro é uma corda, pessoal, só que é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Vimos o raio, que é a metade do diâmetro, tá? Que o raio é a distância entre o ponto, que é chamado de centro, até um ponto que esteja sobre a circunferência. Agora vamos falar da propriedade do arco,
tá? O que é um arco de uma circunferência? O arco de uma circunferência, pessoal, é simplesmente um pedaço da circunferência. É uma região da circunferência limitada, tudo bem? Então, dados os dois pontos A e B, tá? Pertencentes, esse símbolo aqui significa pertencer a uma circunferência que eu vou chamar aqui de lambda, tá, pessoal? Lambda é uma letra do alfabeto grego que a gente designa para simbolizar uma circunferência. Então, dá dois pontos pertencentes à lambda, que é a circunferência aqui, A e B, né? Então, quando você marcar A e B sobre a circunferência, você vai delimitar duas regiões. Uma região que a gente chama de arco menor, que é onde ficou a menor parte, tá? E uma região que a gente chama de arco maior, onde ficou a maior parte aí delimitada. Tudo bem? Perceba aí, ó, que realmente ficam limitadas aqui duas partes, ó. Você vem de A, nesse sentido aqui, e vai até B, ó, certo? Você limitou essa parte da circunferência. Se você vem já dessa outra parte agora, ó, de A até B, perceba que está limitado aí, tudo bem? Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Então, pessoal, o arco é isso, tá? Quando você tiver uma circunferência, você tiver dois pontos distintos sobre ela, você delimita aí regiões, onde essas regiões aí serão partes da circunferência, serão medidas aí a circunferência, tá? Serão partes. Vamos aqui a um exercício 1. Dadas as informações sobre a circunferência abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso cada afirmação. Então vamos lá, observar a circunferência aqui, ó. Aqui está a nossa circunferência, vamos lá. OA é um diâmetro. OA, pessoal, não é um diâmetro, tá? Não é. Por que que não é? Porque o diâmetro, pessoal, é uma corda que passa pelo centro. Perceba que OA tem um ponto que é o centro. Só que ele não é um segmento onde as suas extremidades estão sobre a circunferência, tá? Então, OA é um raio, não um arco, ou não um diâmetro. OB é um raio, que tem OB. Então, para que seja um raio, um de suas extremidades tem que ser o ponto que é o centro, tá aqui o O, e a outra tem que ser um ponto sobre a circunferência, que é o B. Então, verdadeiro. BC é um diâmetro. B até C, pessoal, olha, é uma corda. Suas extremidades estão sobre a circunferência e são pontos distintos, mas não passa pelo centro. Então, F é falso. BC é uma corda, isso. BC é uma corda mesmo. BD é um diâmetro. Tá aqui, pessoal. BD é um diâmetro. Por quê? Porque é uma corda e passa pelo centro. Aí, o ponto O, que é o centro, ele é comum aí a essa corda BD. Então, BD é uma corda e passa pelo centro. Então, é um diâmetro. BD. BD é uma corda. Sim, é uma corda, né? Mas como ela passa pelo o diâmetro, né? Desculpa, como ela passa pelo centro é um diâmetro, mas não deixa de ser corda, né? Então, tem muitas cordas que não são diâmetro. O diâmetro ele é uma corda, tá? Então, vamos lá ao perímetro de uma circunferência. Então, o perímetro de uma circunferência, pessoal, é 2 vezes o π, certo? Π é a letra grega, tá? É um P minúsculo, digamos assim, na nossa interpretação. Ele é uma constante irracional, um número irracional, tá? Aproximadamente 3,14. Ele tem infinitas casas decimais depois da vírgula, tá? Infinitas casas decimais, né? É uma casa decimal, é o número que fica aí depois da vírgula, tá? O número que fica depois da vírgula aí. Toda vez que você tem um número decimal aí, certo? Então, você vai ter a parte inteira e a parte onde terão aí as casas decimais, que são o número que fica depois da vírgula. Tudo bem? Bom, então, vamos aqui a um exercício aqui trabalhando com o perímetro da circunferência, tá? Então, vamos lá.
Determine diâmetro, raio e perímetro das circunferências abaixo. Então, vamos lá. Primeiro, na circunferência B, quem é o raio? Que eu vou chamar de R. 9 centímetros, já está aí. O raio é 9 centímetros. O diâmetro, pessoal, chamado de D, é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 9, então o diâmetro vai ser o dobro. Vai ser 18 centímetros, tá? E o perímetro vai ser 2π vezes R, que é o raio. O raio é 9. Tá? Você pode deixar desse jeito aqui, né? Aí quando você multiplicar aqui, eu vou requerer sempre que vocês façam da seguinte forma. Vocês multipliquem os números naturais, porque tudo isso aqui é multiplicação, ó, 2 vezes π vezes 9. E deixa o π como ele está. Só se a questão pedir para você transformar ele, né, em número irracional, em uma aproximação, na verdade. Transformar ele em uma aproximação. E como ele tem fim de escalas decimais, é impossível você determinar um valor exato. Então, uma aproximação para 3,14, aí você faz. Se não, você faz dessa forma aqui, ó. Multiplica 2 vezes 9, vai dar 18 centímetros, tá? 18 π em centímetro, tá? Aí, se a questão pedir, você transforma o π em 3,14. Se não, você pode deixar dessa forma mesmo, tá? Vamos lá para a segunda aqui, ó. A circunferência D. O raio é 12, tá? O diâmetro é o dobro, vai ser 24 centímetros, tudo bem? A gente viu lá que o diâmetro ele é o dobro, né? Vou digitar esse 2 aqui. Deixa eu só apagar aqui, pessoal, bem rapidinho. A gente viu que o diâmetro é o dobro do raio, certo? Então, aqui, 12 centímetros, tá? E o perímetro vai ser 2 vezes π vezes 12 centímetros. Isso daqui vai gerar 24 π em centímetro, tudo bem? Bom, então, pessoal, a gente fez aqui um exercício determinando o diâmetro, o raio e perímetro, as circunferências aí, tá? Sempre lembrando que o raio é o dobro, que o raio, que o diâmetro é o dobro do raio, tá? O diâmetro é o dobro do raio. Se você sabe o raio, você sabe o diâmetro. Se você sabe o diâmetro, você sabe o raio. E para que você determine o perímetro da circunferência, basta que você saiba o raio, tá? Então, se você sabe o diâmetro, você divide por 2, encontra o raio e depois você aplica aí nessa propriedade aí, ó, certo? Dizendo aí que o perímetro da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Aí, como você sabe o raio e o número π, você pode fazer essa aproximação para 3,14 ou então deixar como eu deixei aqui, ó, se a circunferência não pedir a aproximação, e aí você resolve bem simples, tá?